Hoje nós vamos estudar um problema que incomoda muitos mecânicos, desde os mecânicos que trabalham com a produção industrial, como é o nosso caso, até os mecânicos que trabalham numa oficina mecânica como esta aqui. O problema é o seguinte: a vedação das junções móveis. Você já ouviu falar sobre isso? Se não conhece, vai conhecer na nossa teleaula de elementos de máquinas de hoje. A gente vai continuar o estudo dos elementos de vedação, estudando as junções móveis. Você vai ver como é que se faz uma vedação direta, uma vedação com elementos intermediários, vedação em câmara de estopa e ainda a vedação de contato circular. Pelo jeito o problema aqui nesta injetora é de vedação, tô certa? Isso mesmo. E é um problema de vedação de junção móvel. E agora é uma vedação direta ou com elementos intermediários? Não sei. Pelo jeito é você quem vai ter que resolver este probleminha aqui. Porque se você não fizer uma nova junção para o pessoal aqui, o sistema de injeção desta bomba vai ficar na saudade. Putz grila, que saudade de Guará, meu. O que foi, Tito? A máquina te mordeu aí, rapaz? Escuta, se quiser eu chamo o pessoal lá do CIPA. Eles têm uma vacina fantástica para esses casos. Que nada, Silva, não é nada disso. Na verdade, eu queria entender um pouco dessas junções por conta própria e não tô dando conta do recado. Tá bom, se é isso, então eu mesmo resolvo. Pô, você me dá uma força? Qual é o problema? Bom, o problema é o seguinte, um colega meu pediu que eu fizesse uma vedação no motor do tipo desse aqui. Só que o problema é se eu não sei se a vedação é direta ou se eu vou precisar de um elemento intermediário. Peraí. Calma. Não vamos confundir o telealuno. Vamos começar do começo, tá? Tá. Vamos estudar a vedação direta. As junções móveis têm uma coisa em comum com as junções fixas, que você já conheceu. Elas podem ser vedadas de forma direta ou com elementos intermediários. Vamos dar uma examinada na vedação direta. Seguinte, elas têm alto custo e, por isso, a sua aplicação é bastante limitada. E também são sensíveis, muito sensíveis. As vedações diretas são sensíveis às mudanças de temperatura e também não funcionam muito bem em fluidos de alta viscosidade por causa do atrito. Em compensação, elas funcionam que é uma beleza em determinadas situações específicas. Dá só uma olhada. Essas vedações diretas têm pequenas perdas de energia por atrito e vão muito bem em acoplamentos de pistão e em injetores de motores diesel. Ah, é? Legal! Agora eu já sei que no caso de injetores de motor diesel, o certo é vedação direta. Confirmado? Confirmado, hein, Silva? Confirmadíssimo, Titão. Eu assino embaixo do que a gente acabou de ver. Poxa, super legal, né? Bom, é legal, mas é apenas o começo. A gente tem muita coisa para aprender ainda. Nós vamos começar vendo a vedação com elementos intermediários. Confira aí para você ver o quanto isso vale. Você está vendo uma série de exemplos de vedação com elementos intermediários. São as chamadas junções móveis para vedações dinâmicas. Essas aí fazem parte do grupo das junções especiais, como as juntas compensadoras tipo Wagner, as juntas compensadoras em prensa-estopa e as membranas. Já essas aí, que você está vendo agora, são vedações a contato para superfícies cilíndricas. Entre as juntas desse grupo, temos as guarnições para câmaras de estopa, as juntas em contato circular, a contato plano frontal, sem contato, para movimentos alternados. Como talvez você tenha reparado, essas juntas aparecem em vários materiais. Essa aqui, por exemplo, é uma guarnição para câmaras de estopa e é feita em material malhável. Tem também em material malhável combinado com metal. Tem em metal mole e até em massa comprimida. É claro que, dependendo do caso, a gente usa uma ou outra. Quer conferir como são feitas mais algumas juntas móveis? Então preste atenção. Pegue o seu livro de estudo e dê uma boa olhada na tabela que vem com a aula de hoje. Nela você vai encontrar anéis de feltro, de elastômero, de metal, anéis de bordo, juntas com parede plana e colarinho e juntas que você nem imagina que existem. Agora, confira aí quais são os tipos de vedação com elementos intermediários.
Vamos estudar agora quais são os tipos de vedação com elementos intermediários. Para isso, vamos conversar com o professor Sérgio. Professor, por favor, quais são os tipos de vedação com elementos intermediários? Temos a vedação em câmara de estopa, de contato circular, em plano frontal, sem contato e de cara com movimentos alternados. É muito tipo de vedação para uma teleaula só, não é? Por isso nós vamos ficar com as duas primeiras, que são a vedação em câmara de estopa e de contato circular, começando pela vedação em câmara de estopa. Que tipo de vedação é essa aqui, mestre Silva? Não vai me dizer que é a vedação com elemento intermediário, eu tô certo? Tá certo, Tito, mas qual tipo de vedação com elemento intermediário? Vedação em câmara de estopa? Muito bem, muito bem. Esse tipo de vedação aqui, ó, tá vendo? Em câmara de estopa, é feita com estopa trançada aqui. Dá pra ver? Aqui. Essa estopa trançada aqui é o que a gente chama de gacheta. Ué, por que você tá me olhando com essa cara de gacheta, Titão? E nada, eu não entendi como é que a gente faz isso usando estopa. Ah, bom, mas isso é simples. Essas guarnições, Titão, são feitas com cânhamo. Cânhamo? É, cânhamo, uma fibra vegetal. Elas são feitas com cânhamo engraxado com sebo. E ainda com algodão, amianto trançado com fibras orgânicas ou fios de teflon. Nossa, que troço incrementado, hein, Silva? É. E as tranças têm seção quadrada e às vezes trapezoidal para que elas fiquem mais flexíveis. De maneiras a que, ao sofrerem uma pressão, elas se amoldem direitinho. Compreendeu? Ah, só. Mas como é que fica o atrito nessa história? Ah, bem lembrado, Titão. Entre a guarnição e o eixo vai ocorrer o atrito. Agora, esse atrito vai ser bem reduzido se a gente usar a guarnição correta e a lubrificação for feita direitinho. Nos trinques, como diz a galera. É isso aí, nos trinques. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui no meu esquema. Olha aqui. A vedação em câmara de estopa tem o eixo, uma caixa e a guarnição fica aqui, tá vendo? Se você quiser ver mais um bom exemplo de vedação em câmara de estopa, é só conferir, claro, com todo o cuidado possível, os elementos de vedação do botijão de gás aí da sua casa. A vedação em câmara de estopa, no caso do botijão, tem o seguinte esquema, com a tampa, o parafuso, o anel, a guarnição e a caixa. Confira, essa peça conta com um dispositivo de bloqueio da guarnição, e esse dispositivo regula a pressão da guarnição contra o eixo. Olha, para você se familiarizar mais com a vedação em câmaras de estopa, vamos dar mais um exemplo. Aqui você vê que é possível o uso de parafuso com cabeça em olho na vedação. E nesse detalhe, aparece o encaixe para a cabeça do parafuso, tá vendo? Esse é o sistema de bloqueio de um botijão. Ele é feito com parafusos de cabeça em T e porca em formato hexagonal. Vamos ver mais um exemplo? Você vai ver como existem várias formas de tampas e furos de caixas para a vedação em câmara de estopa. Olha só. Olha, aí na figura A, a tampa e o fundo têm forma cônica côncava. Na figura B, tem forma bicônica. E na figura C, a forma é cônica côncava e cônica convexa. Agora você não viu ainda outro tipo de vedação com elementos intermediários que a gente prometeu para a teleaula de hoje. Os famosos anéis, que oferecem vedação em contato circular. Bom, esse aqui só pode ser um esquema de um anel. Quer dizer, de uma vedação de contato circular. Tô certo, Silva? Exatamente. Na vedação de contato circular, nós usamos essas guarnições conhecidas como anéis de vedação. Eles são muito usados em órgãos de máquinas em movimento, geralmente em eixos. Mas para que eles servem? Servem para proteger os mancais da sujeira que acumula ali durante o uso, compreendeu? Compreendi. Olha aqui o esquema. Esse aqui é o esquema de um dos principais anéis de vedação. O anel de feltro com seção trapezoidal. No motor, eles são colocados entre o eixo e o cárter para conter o lubrificante e impedir a entrada da poeira ou de qualquer sujeirinha, compreendeu? Compreendi. E aí, será que a vedação do anel do cárter está bem colocado?
Bom, se não estiver, é bom você dar uma bela estudada no seu livro de mecânica. Nele você vai encontrar também uma tabela que mostra as dimensões dos anéis de feltro. Mas por enquanto, fique ligado nesta teleaula, porque agora nós vamos ficar com a revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na nossa teleaula de elementos de máquinas de hoje, você estudou a vedação de junções móveis. Você viu como é a vedação direta e a vedação com elementos intermediários, como a vedação em câmara de estopa e a vedação de contato circular. Então, pronto para outra? Agora é só você estudar e se preparar para a próxima teleaula, onde a gente vai ver mais sobre junções móveis. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.